Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus que nós estamos falando sobre 10 passos rumo à salvação. Hoje eu quero falar sobre o 7º passo. O 7º passo é aceitarmos o batismo nas águas. Existem muitas pessoas que aceitaram a Cristo, buscam intensamente o batismo no Espírito Santo. Alguns já receberam o batismo no Espírito Santo, falam em línguas estranhas, mas não tomaram a decisão ainda de render-se ao batismo nas águas. E o batismo é essencial, amado. Este assunto ele é fundamental para aqueles que desejam realmente uma vida nova em Cristo Jesus. Tal é a sua importância que o próprio Senhor, ao aparecer para os discípulos depois de ter ressuscitado, deu-lhe ordem explícita dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Marcos 16, verso 15 e 16. Também no livro de Mateus ele diz, porém, o próprio Mateus registra a palavra do Senhor dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. O batismo, então, ele tem que ser feito em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O significado do batismo nas águas, ele é fundamental, ele tem uma importância muito grande. Da mesma forma que o sepultamento é uma cerimônia que costuma demonstrar que a pessoa está morta, que consuma o rompimento do último laço entre o homem e a sua vida terrena, através do batismo na água, há um rompimento público, consumando da vida natural da pessoa com a verdadeira vida cristã. Você está rompendo com a sua velha natureza para assumir uma natureza nova. O batismo, ele te sepulta os seus pecados. É o sepultamento do seu pecado. Não é somente uma lavagem da água, mas é o sepultamento de sua velha natureza e a sua declaração pública de que você pertence a Cristo. De fato, o batismo nas águas é mais que um testemunho público da própria conversão de uma pessoa ao Senhor Jesus. Através do batismo, somos sepultados da mesma maneira que o Senhor Jesus foi, significando que a nossa vida, para nós e para o mundo, está definitivamente morta pelo sepultamento através do batismo. Deixa de existir o nosso eu, a nossa natureza de pecado, o qual já não terá mais domínio sobre nós, porque através do batismo já estamos mortos para o pecado. Por essa razão, quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador, e logo em seguida é batizado nas águas por imersão, automaticamente, sem forçar sua vontade, deixa de praticar atos pecaminosos. Por maior que seja o seu mau gênio, ela, pelo batismo, se torna uma pessoa mais dócil, humilde, negando o mundo,
e passando a viver uma vida em Cristo. Também aquela pessoa que não conseguia largar o vício após ter aceito ao Senhor como seu Salvador pessoal e ter se batizado de modo instantâneo e espontaneamente acaba abandonando o vício. O batismo também pode significar a entrada de uma pessoa para uma nova maneira de viver, pois a água é o elemento mais natural e purificador, razão pela qual o batismo é feito nas águas. Quando o povo judeu saiu do Egito, indiretamente teve que ser batizado nas águas para viver uma vida nova. Esse batismo foi a sua passagem pelas águas do Mar Vermelho. Noé deu de certa forma ele deu-nos um exemplo. De certa forma também ele foi batizado através das águas do dilúvio para ser o patriarca de uma nova geração na terra. Então, para vivermos em novidade de vida, é imprescindível sermos batizados nas águas por imersão. Quando Felipe desceu à cidade de Samaria e pregou o evangelho do reino de Deus, e o nome do Senhor Jesus, as multidões atenderam unanimemente o chamado de Felipe, aceitando a Cristo e sendo batizado nas águas, tanto os homens quanto as mulheres. Atos 8, versículo 4 a versículo 12. Então, amado, precisamos ter a preparação para o batismo nas águas. Uma pessoa somente estará preparada para ser batizado nas águas depois de estar certa do arrependimento dos seus pecados e de professar uma fé no próprio Senhor Jesus. Então, amado, essa é uma grande razão pela qual não podemos batizar criança. O batismo é uma cerimônia que requer do candidato o arrependimento dos seus pecados. E uma criança, ela não tem como se arrepender dos seus pecados, porque ainda nem sabe o que é realmente um pecado. Pois uma criança tem uma natureza inocente. De maneira que uma criança vai se arrepender dos seus pecados se ela ainda não o tem. A criança deve, isto sim, ser apresentado a Deus conforme está escrito. Então, tomando-os nos braços, impondo-lhe as mãos, e o abençoava. Marcos 10, versículo 16. Quando Pedro em Jerusalém fez os primeiros grandes discursos a respeito do reino de Deus, falando sobre a pessoa de Jesus, as pessoas com os corações convertidos ou compargidos indagaram a Pedro e aos demais apóstolos o que deveria fazer. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, algumas pessoas, amado, precisam entender que o arrependimento é necessário. O arrependimento, portanto, é a condição básica para eu e você ser batizado. Muitas pessoas se batizam sem se arrependerem, sem realmente estarem convictos do seu arrependimento. O resultado é a existência em nosso meio de pessoas
não convertida, que apenas estão convencida e não estão convertida ao Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas são apenas simpatizantes do reino dos céus, mas não são participantes do reino de Cristo. Elas estão sempre criando problemas para a igreja, discute muitas vezes um contra o outro, acaba até criando inimizade, briga com o outro e falam muitas vezes mal do pastor, critica as obreiras ou os obreiros. Enfim, nunca estão contentes com nada, pois o ambiente na qual essas pessoas estão não lhe pertence, pois ainda não foram gerados por meio do arrependimento. Tais pessoas continuam vivendo sob o domínio do pecado, uma vez que não têm a sua carne sepultada em Cristo. O arrependimento é um sentimento de pesar ou de uma insatisfação causado por falta cometido sob o ponto de vista cristão. O arrependimento inclui algum aspecto importante para o nosso conhecimento geral. A pessoa que vive na prática do pecado, ou seja, aquele que chamamos de pecador, precisa reconhecer o seu pecado. Este é o primeiro passo importante para um arrependimento sincero e honesto, pois ninguém pode se arrepender de algo que não reconhece como sendo legítimo. As pessoas que acabam praticando coisas ilícitas, mas para essas pessoas são normal isso, então não poderá haver um arrependimento genuíno. Então a pessoa precisa odiar o pecado. Se não sentir repulsa pelos seus pecados ao ponto de odiá-lo, certamente acabará cometendo outra vez o mesmo tipo de pecado. Se a pessoa é uma pessoa viciada, acabará voltando a ficar viciado. Acabará se tornando presa do vício do pecado. Então o ser humano precisa abandonar o seu pecado. Se imediatamente não virarmos as costas para aquilo que é pecado, jamais iremos conseguir abandoná-lo. Não adianta pensarmos que venceremos o pecado se ficarmos lado a lado com ele. Por exemplo, algumas vezes somos convidados a fazer campanha a pessoa que não participa da fé. E essa normalmente tenta nos induzir ao erro com ela. Tentam muitas vezes justificar que são boas pessoas. Por mais que resistamos, ainda assim acabamos muitas vezes caindo, praticando o erro que tanto odiamos. O pecado precisa ser esquecido, amado. Precisamos abandonar definitivamente para que se complete o arrependimento dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. É necessário que esqueça o pecado, que não venhamos praticar, como se ela nunca tivesse sido cometida por nós. O batismo nas águas por imersão, ela não garante a nossa salvação, mas ela garante que somos servos de Cristo. Muito se tem discutido a respeito da maneira de se batizar, de batizar as pessoas. Uns creem que o batismo deve ser por aspersão, ou seja, o pastor toma um pouco de água na mão e derrama sobre a cabeça ou a testa do candidato ao batismo. Outros acham que o batismo deve ser por imersão,
mas apenas em nome do Senhor Jesus. Essas são as pessoas que é chamado da igreja unicista. Nós, amados, que pregamos o Evangelho de Cristo, principalmente eu que sou presbítero, eu acredito num Deus grande e poderoso. E quando eu sou chamado muitas vezes para batizar alguém, eu utilizo aquilo que a Bíblia Sagrada tem ensinado. O batismo é feito nas águas unicamente por imersão. E em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Geralmente, quando eu vou batizar uma pessoa, eu digo: você acredita que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Ele é o único Deus verdadeiro? Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? E que Ele morreu por nossos pecados? Você acredita que o Espírito Santo é semelhante a Deus? E que Ele é o nosso Consolador? Você se arrepende dos seus pecados? Você crê no batismo do arrependimento? Se você crê, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordem do próprio Senhor Jesus, que está escrito no livro de Mateus 28, verso 19. Em o nome do Senhor Jesus, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, as pessoas por imersão, porque eu considero o batismo um sepultamento do corpo do pecado. E no batismo o pecado é sepultado através da imersão. Por um momento, o candidato é sepultado dentro das águas. O batismo é preciso, amado, que as pessoas recebam. Então também tem as pessoas que muitas vezes não temos condição de colocarmos dentro da água, já está no leito da morte. Mas essas pessoas aceitam o batismo no leito da dor. Muitas vezes já não tem mais possibilidade do sepultamento dele nas águas. Então é muito natural alguém receber o Senhor Jesus como Salvador num leito de dor e até mesmo à beira da morte. E nesse caso, nem sempre é possível batizar por imersão. Então, nesse caso, amado, precisamos fazer o batismo. Na própria Bíblia existe o caso do ladrão da cruz, do Calvário, o qual sabemos que morreria e reconheceu Jesus como o Filho de Deus e pediu-lhe que o salvasse. E o Senhor Jesus imediatamente respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. O ladrão foi salvo, sem, no entanto, ter sido batizado nas águas. Então, realmente, o batismo nas águas somente tem utilidade para as pessoas que, após se converterem, continuarão vivendo neste mundo de pecado. Então, nesse caso, a pessoa já está à beira da morte, sem força, sem condição de ser colocado nas águas. Mas essa pessoa aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Então não há necessidade de você batizar essa pessoa que muitas vezes, ao aceitar a Jesus, morre imediatamente. E esta pessoa está salva porque ela se arrependeu. E o arrependimento lhe dá o testemunho de que ela é serva do Senhor Jesus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz.
Fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu estarei trazendo o 8º passo rumo à salvação. Que Deus vos abençoe abundantemente. Amém?